Oi, 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 meus queridíssimos, tudo bem com vocês? Seguinte, bom, para começar mais uma semana, conforme eu havia prometido, falar justamente sobre esses efeitos que vêm acontecendo em relação ao que nós já introduzimos na aula presencial, falando justamente sobre todo o propósito de fatores, elementos climáticos e toda a proporção que pode acontecer. Nós comentamos lá nas aulas presenciais a respeito das principais características envolvendo a diferença entre clima e tempo. Nós sabemos que o tempo ele é momentâneo e o clima ele é duradouro. É a base quando se fala sobre climatologias e elementos fundamentais que garantam a nossa qualidade de vida e a realização das atividades aqui na superfície terrestre, ok? Hoje nós daremos continuidade recapitulando algumas informações, bem como envolvimentos bases para a fixação deste conteúdo e dessas informações supremas para a grande aprovação do vestibular, ok? Bom, para dar continuidade, como eu havia comentado na última aula, a diferença entre tempo e clima, falando justamente sobre todo esse propósito de variação e as características. Tempo momentâneo, não se esqueçam. Clima duradouro, a observação em longo período das características do tempo atmosférico. O tempo é a observação momentânea da atmosfera em um determinado local e sob uma determinada características. Está chovendo, tempo. Nublado, tempo. Ou seja, o tempo ele varia de localidade para localidade e de horário para horário também. Já o clima não. O clima é duradouro, é o relatório, a análise de um longo período do tempo atmosférico, ou seja, que você pode realizar toda essa base favorecendo o conhecimento de forma em geral. Eu costumo dizer o seguinte, que o tempo simboliza o humor do lugar, ou seja, característica que pode modificar diante de uma determinada situação. Já o clima é a personalidade, o que estimula esse lugar em um longo período de tempo. Então você pode fazer essa análise refazendo todo esse propósito base que favorece o conhecimento sem sombra de dúvidas, certo? Bom, dando continuidade, falando sobre a atmosfera. A atmosfera, como eu havia comentado, inclusive nas aulas online, é uma camada de ar que circula todo o planeta Terra e contribui para a nossa absorção e a realização das nossas atividades econômicas. A atmosfera tem este papel fundamental que contribui para a nossa vida aqui na superfície terrestre. Lembrando que a atmosfera é composta por dois gases principais, 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, ok? 1% desses outros gases simbolizam os demais gases encontrados sobre a atmosfera, como o gás hélio, o gás ozônio presente na estratosfera e todos os outros fundamentos que nos auxiliam, entre eles o vapor d'água. A atmosfera é finita e composta basicamente por 5 camadas, sendo elas a troposfera, a camada mais próxima à superfície terrestre, composta basicamente pelos principais gases, os que nos auxiliam em todo o processo de respiração, bem como abordagens sobre as atividades realizadas por nós. Temos em seguida a estratosfera. Só um pequeno detalhe: a troposfera é justamente a camada onde acontece todos os fenômenos meteorológicos, chuva, vento, granizo e todos os outros fenômenos que contribuem para a nossa qualidade de vida. Lembre-se também, caro estudante, a estratosfera, a segunda camada que se estende pós-troposfera, é a camada onde se localiza a camada de ozônio. É uma grande camada constituída pelo gás ozônio que contribui para todo esse processo de proteção da superfície terrestre dos raios solares, os raios emitidos pelo Sol.
e toda essa proporção de raios e de proteção existente contribui não só para as nossas atividades econômicas, como também para a nossa sobrevivência, e até mesmo evitando futuros colapsos e problemas de saúde. Lembrando que a camada de ozônio, ela vem, infelizmente, sofrendo perfurações, buracos causados, inclusive, por nós, seres humanos, levando em consideração que as nossas atividades econômicas são responsáveis por todo esse propósito e que, infelizmente, geram impactos que, durante um longo período, pode ser visto aí mediante a sociedade. Dando continuidade em toda essa esfera, nós temos a mesosfera, que é uma camada que se estende a 80 quilômetros de altitude em relação à estratosfera e até a termosfera. Em seguida, a termosfera, que também pode ser chamada de ionosfera, e, consequentemente, a última camada, que separa aí a superfície terrestre, que separa as camadas da atmosfera do espaço sideral, conhecida como exosfera, ok? Essas são as camadas da atmosfera que nós temos sob a superfície terrestre e que, consequentemente, favorecem a nossa vida. Agora, vamos fazer uma análise entre os fatores e elementos climáticos. Como eu comentei com vocês na aula, fatores não modificam. São características naturais de uma determinada área que contribuem para a formação do clima. E, sem sombra de dúvidas, esses fatores determinam os elementos atmosféricos, esses sim variáveis, que podem mudar de acordo com a localidade, seguindo aí todos os parâmetros dos fatores climáticos locais. Nós temos entre os fatores a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, as massas de ar, as correntes marítimas, o relevo, os elementos atmosféricos. Nós temos temperatura, umidade, chuva, vento e pressão atmosférica. Lembrando que os elementos, esses sim podem modificar. Agora, os fatores não modificam, ok? Eles não passam por um processo de mudança diferente aí de todo o propósito que nós percebemos em relação aos elementos. Bom, dando continuidade, nós temos aí a característica em relação à temperatura. A temperatura é justamente o ponto base que favorece essa relação entre a latitude e a altitude. Mas o que é temperatura? Temperatura, necessariamente, é a quantidade de gás, é a quantidade de radiação solar absorvida pela superfície terrestre. Nós temos aí a temperatura variando de acordo com a latitude e, consequentemente, com a altitude. Sim, elas podem variar seguindo todo esse exemplo e toda essa mudança, ok? A temperatura ela varia de acordo com a latitude quando ela se distancia da linha do Equador. Gabi, nós temos a seguinte relação. Latitude, a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Conforme, quanto maior for a latitude, menor tende a ser a temperatura, ok? Ou seja, quanto maior for o distanciamento em relação à linha do Equador, menor tende a ser a temperatura, até pela aproximação dos polos. E mais elevada também será a pressão atmosférica, como vocês já irão acompanhar. A latitude é a mesma a altitude é a mesma característica. Quanto maior for a altitude, menor tende a ser a temperatura de uma determinada localidade. Então, nós temos a relação temperatura e altitude e a relação temperatura e latitude, que podem passar por um processo de mudança dependendo da área onde ela se ocupar. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil, bem característico. Agora, a relação base entre pressão atmosférica e latitude. Quanto mais elevada for a latitude,
Consequentemente, há uma ideia de elevação da pressão atmosférica. Lembrando que a pressão é o peso, a densidade que o ar promove sobre a superfície terrestre. Quanto mais elevada a latitude, mais distante da linha do Equador, a tendência sobre as regiões temperadas e regiões polares é que essa pressão atmosférica tende a aumentar, ou seja, o peso do ar sobre a superfície tende a ser extremamente maior. Menor latitude, maior proximidade em relação à linha do Equador, mais baixa será a pressão atmosférica. E aí nós temos essa mesma relação com a altitude. Como vocês podem observar, um exemplo entre a cidade de Santos, do litoral paulista, e a capital São Paulo. São Paulo está em uma região de elevada altitude. Logo, a coluna de ar, a pressão do ar sobre a superfície, ela tende a ser menor. Então, a pressão atmosférica é menor. Já no contexto de Santos, você tem o quê? Uma área ao nível do mar, com baixa altitude, e, consequentemente, essa baixa altitude promove justamente o quê? Todo um fator de uma coluna maior de ar e uma pressão sobre o espaço, gerando uma elevação, uma maior pressão atmosférica, ok? Então, por aí nós já conseguimos perceber essa característica base e todos esses fatores que promovem o desenvolvimento local e todos os fatores que, inclusive, contribuem com a temperatura do ambiente, ok? Então, por aí nós percebemos toda essa base e aí o comportamento dos elementos e fatores climáticos também. Monções. Eu tenho certeza que o Vinícius já deve ter ouvido falar em monções lá no continente asiático. De fato, monções lembra sim o continente asiático e favorece muito bem toda essa proporção que nós temos sobre o sul e sudeste do continente, principalmente ocupando ali o território da Índia. Monções nada mais são que ventos originados ou na cordilheira do Himalaia durante o inverno ou propriamente originados sobre o Oceano Índico durante o verão. Também chamadas de monções continentais, ocasionadas durante o inverno, e monções oceânicas ou litorâneas, ocasionadas durante o verão. Quais as consequências desses ventos originados em áreas diferentes em determinadas estações? Thaísa, as monções de inverno que se originam na cordilheira do Himalaia, elas são originadas de ventos quentes e secos, ventos frios e secos, promovendo justamente a elevação do período de estiagem. Vinícius e Yasmin, lembrando do período de estiagem, período de seca, período em que, infelizmente, nós temos aí uma proporção diferenciada a esses fatores de temperatura que, inclusive, contribuem aí com toda a questão econômica na plantação, na agricultura e na pecuária como um todo. Já nas monções de verão, nós temos os ventos originados em áreas oceânicas quentes e úmidos, que favorecem justamente o quê? Aumento das chamadas chuvas torrenciais, chuvas em grande quantidade em um curto período de tempo, que acaba também impactando e muito a vida sobre essas localidades. E sem sombra de dúvidas, isso afeta todo o desenvolvimento local e acaba gerando prejuízos à produção econômica, principalmente de países localizados no sul do território asiático. Para fechar, nós temos aí os ciclones. Ciclones que nada mais são movimentos giratórios provocados aí em áreas, principalmente regiões tropicais, que recebem aí denominações diferentes: furacão, tornados, tufão. E hoje nós estamos aqui justamente para quê? Para salientar todas essas diferenças. O ciclone, como eu disse, simboliza movimentos giratórios
ocasionados pelo ar em movimento, o vento. Porém, ele pode acontecer em áreas diferentes. E é justamente esse fator que se localiza em áreas diferentes que pode gerar a mudança com a denominação. O furacão, ele acontece justamente no leste do Pacífico e no Oceano Atlântico, a área em que se localiza Estados Unidos e faixa caribenha, furacão. Já os tufões, ou tufão propriamente, ele acontece na parte oeste do Oceano Pacífico, localidade a leste do continente asiático, onde se localizam países como Japão, Sul e Sudeste Asiático. O tornado, eles são muito mais destrutivos, com velocidades superiores aos tufões, e os furacões. Ou seja, eles apresentam um tamanho de maior proporção, de maior destruição, mas uma duração inferior. E aí, por último, nós temos, além do ciclo hidrológico, vocês também estão aprendendo aí na frente 1, falando sobre hidrografia, essa contribuição das características climáticas para esse ciclo da água dentro do nosso planeta. A importância do não desmatamento, que favorece a evaporação, condensação e, por fim, a precipitação. Falando em precipitação, não podemos deixar aí de citar os tipos de chuvas. Mas não era tudo igual, Biana? Não, não é. Nós temos as chuvas orográficas, que acontecem com o deslocamento das massas de ar quente e úmida para regiões de elevadas altitudes, como acontece muito no agreste do Nordeste, em decorrência do deslocamento de massas quentes e úmidas vindas do Oceano Atlântico. Chuvas de convecção, também chamadas chuvas convectivas ou chuvas de verão. Aquela chuva ali do finalzinho da tarde, que geralmente ocasiona em decorrência da crescente evaporação do vapor d'água presente na atmosfera. E por último, as chuvas frontais, que são chuvas de encontro entre duas massas de ar, geralmente uma frente fria e geralmente uma frente quente e úmida, que favorecem esse choque e a formação de chuvas dentro de uma determinada localidade. Ok? Terceiro ano, um beijo enorme para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, gostados e até a próxima.